Olá, hoje eu vou falar de uma dica previdenciária sobre regime geral de previdência segurados. Nós vamos diferenciar, então, o que são segurados obrigatórios dos segurados facultativos. Segurados obrigatórios são aqueles que decorrem da lei, ou seja, do exercício da atividade remunerada. E, para eles, o recolhimento está inserido pelo montante que eles ganham no mês. Então, o que a gente tem que observar? Existem vários tipos de segurados obrigatórios. Tem o empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual. O que a gente vai avaliar? Segurado empregado, avulso, eles têm uma particularidade. Vai incidir, então, sobre a sua remuneração, uma alíquota de 8%, 9% ou 11%. Agora, quando a gente está falando de contribuinte individual, nós temos o quê? Uma alíquota de 20% do que ele ofere ao mês, contados aí, então, todos dentro do limite mínimo, que é salário mínimo, e o limite máximo, que é o salário, que é o teto previdenciário, ok? Então, o salário mínimo e o teto previdenciário. Agora, segurados facultativos. Já para os segurados facultativos, nós temos o quê? Dentro do limite mínimo, que é salário mínimo, e o máximo, que é o teto, ele pode recolher, então, o valor que ele quiser, enquanto que para os demais, não, é dentro daquilo que ele aufere ao mês de remuneração, então. Ok? Então, essa é a dica, a diferenciação. E a gente ainda tem o quê? Aquela alíquota reduzida para os segurados de baixa renda. Nesses casos, as alíquotas podem ser de 5% ou 11%. Temos aí, quem pode, então, recolher nessa alíquota reduzida? O MEI, que é o microempreendedor individual, a dona de casa que esteja inscrita no CAD único e tenha renda familiar de até 2 salários mínimos. Ok? E o segurado facultativo de baixa renda também pode recolher, então, na alíquota reduzida de 11%. Então, essa foi a minha dica para vocês e eu espero vocês na próxima dica previdenciária. Tchau, tchau. Até a próxima. Aula de nivelamento. Aula, então, para a gente conhecer o conceito, o que é. O que nós vamos começar a ver hoje? Previdência social. Vimos o quê? Assistência social, saúde. Falta o último tripé da Seguridade, que é a previdência. E aqui é o campo mais abrangente para nós, advogados, e para você, procurador, que vai atuar aí na esfera administrativa. Então, primeiro passo que a gente tem que observar aqui. A previdência é um sistema de caráter contributivo, retributivo. Ou seja, todo aquele segurado que participe desse seguro social, que é a previdência, deve o quê? Contribuir para fazer jus aos benefícios. Então, o que nós vamos ver hoje? Que nós temos os segurados obrigatórios, que é aqueles que se filiam automaticamente pelo exercício da sua atividade remunerada. E temos também o segurado facultativo, que é aquele que não tem nenhum vínculo, porque ele não recebe nenhuma remuneração, ele não tem nenhuma atividade remunerada. Contudo, ele quer fazer parte do seguro social. Para fazer parte disso, ele precisa o quê? Contribuir. Então, a proteção previdenciária só vai ser dada àquele que participe contribuindo, para que lá na frente, ocorrendo então os eventos, o sinistro previdenciário, ele faça jus a alguma prestação, algum benefício que nós vamos verificar aqui, então, as particularidades dos segurados. E o que a gente tem que analisar sempre? Dentro do benefício que eu vou requerer, eu preciso observar qual é o segurado que eu estou lidando, porque para cada tipo de segurado eu vou ter uma particularidade. Então, é muito importante saber diferenciá-los. Os segurados, então, eles vêm descritos na Lei de Benefícios, no Decreto 3048 de 99, também na Lei de Custeio. Inclusive, a contribuição deles também é feita de modo diferenciado. Então, para isso, a gente precisa entender qual deles a gente está tratando na situação, no caso concreto, e saber diferenciá-los então. Então, é isso que nós vamos dizer aqui hoje. Então, nós vimos aí
Nós temos aqui a Previdência, que está disposta na Constituição Federal, nos artigos 201 e 202. E aqui nós tratamos justamente dessa situação, como é a organização, então, da Previdência. Ela é organizada sob forma de regime geral. Então, nós temos o Regime Geral de Previdência Social, que nós vamos falar aqui, RGPS, Regime Geral de Previdência Social. Ela tem caráter contributivo e de filiação obrigatória. O que nós temos que observar aqui? A contribuição social, que é a receita que vai garantir o pagamento desses benefícios, ele é um tributo. Sendo um tributo, ele também é obrigatório. Eu não posso escolher se eu quero ou não contribuir. É dever contribuir se eu estiver, então, fazendo o quê? Realizando o fato gerador, que é o trabalho remunerado. Ok? Então, para isso, a gente precisa entender. Se eu trabalhei e fui remunerado para isso, tenho filiação obrigatória. E ela é automática, decorrente da lei. Olha quanta informação a gente tira só de um artigo da Constituição. Observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá nos termos da lei. Então, aqui, no 201, nos seus incisos, serão elencadas as coberturas que protegem esse grande seguro social. Nós temos, então, a cobertura dos eventos de doença, que, na verdade, protege a incapacidade para o trabalho, não em si a doença. Nós vamos verificar mais na frente, quando a gente for falar de benefício por incapacidade, que a doença pode gerar um tipo de incapacidade para o trabalho. Mas a doença em si, se ela não gerar nenhum infortúnio aí que impeça o exercício da atividade, não gera direito a benefício. Ok? Também tem a proteção à invalidez, à morte e à idade avançada. Então, para a proteção aqui da invalidez e da doença, da incapacidade do trabalho, nós temos benefícios como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente. Contra a morte, né, o sinistro da morte, nós temos o quê? Pensão por morte, proteção dos dependentes do segurado. Idade avançada é aposentadoria por idade. E ainda temos outros benefícios, como proteção à maternidade, especialmente à gestante, que vem por meio do salário maternidade. Proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário. Qual que é a proteção aqui fornecida pela Previdência? É o seguro-desemprego. Então, muito embora este benefício seja pago pela Caixa Econômica Federal, ele é um benefício previdenciário. E aqui que a gente tem que fazer essa observação. Porque lá na frente, quando a gente for verificar a questão da manutenção da qualidade do segurado, nós vamos usar este benefício aqui para elastecer o prazo do período de graça. Então, grava aí na sua memória. Nós vamos utilizá-lo lá na frente, então, quando nós formos falar do período de graça e elastecimento, prorrogação desse período. Temos também o salário família e o auxílio reclusão. Opa. Salário família e auxílio reclusão. Só que a previsão constitucional indica que estes benefícios são garantidos para o segurado de baixa renda. Então, auxílio reclusão, salário família, benefícios garantidos ao segurado de baixa renda. Proteção constitucional. Depois nós vamos observar que nós vamos também, nessas aulas de nivelamento, olhar para cada tipo de benefício mais tranquilamente. Mas essa aula a gente vai ver uma geral do regime geral de previdência social. Olha aqui, pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no parágrafo 2º. Então, temos a proteção também dos dependentes. Lá no auxílio reclusão, também a proteção é para o dependente.
Parágrafo 1º, que é importante nós falarmos. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados casos de atividades exercidas sob condições especiais. Está falando do quê? Da aposentadoria especial. A proteção social pode garantir que haja uma particularidade para que essa, fundamentação aí garanta benefícios e retire o trabalhador antes do tempo. Também temos, olha lá, que prejudique a saúde e a integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência. Nós vamos estudar também que há benefícios concedidos para os portadores de deficiência. Nós temos a aposentadoria por idade do deficiente, temos a aposentadoria por tempo de contribuição do deficiente, que prevê o quê? Um tratamento diferenciado, dada a sua particularidade. Então, não posso adotar requisitos diferenciados, até porque, pelo artigo 194, inciso 2, todos os segurados, sejam eles urbanos e rurais, são isonômicos, todos os benefícios devem ser isonômicos e igualitários, que é o princípio da isonomia. Então, somente nessas hipóteses é que podemos estabelecer benefícios com particularidades diferenciadas e critérios também, que se diferenciam. Caso contrário, não é possível. E aí, o que nós temos? No fim do artigo, na parte final, ele fala nos termos definidos em lei complementar. O que a gente pode observar? A lei dos deficientes veio com a lei complementar 142 e a lei relativa à aposentadoria especial ainda não existe. Enquanto não veio essa lei complementar, a gente aplica o artigo 57 e 58 da Lei de Benefícios, por força da emenda constitucional número 20 de 98. E aqui o que vocês precisam saber também. Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. Então, os benefícios previdenciários, eles têm um limite. Então, o valor pago ao benefício não pode ser inferior a um salário mínimo. Só temos uma exceção, que é o auxílio acidente. Nestes casos, por ter natureza indenizatória, complementativa, não é necessário o pagamento no valor mínimo de salário mínimo. Então, ele pode ser valor inferior a salário mínimo, somente nessa hipótese. Todos os demais benefícios são garantidos pelo menos no valor de um salário mínimo. Então, essa informação que vocês precisam guardar. Agora, o que vocês têm que observar também? Vou dar um exemplo para vocês. Pensão por morte. Pensão por morte, ela é dividida, e auxílio reclusão, que espelha as mesmas regras, ela é dividida ou meada pela quantidade de dependentes de mesma classe. Então, se eu tenho lá dependentes de primeira classe, a esposa e 3 filhos, e o valor do benefício seria de um salário mínimo, ele vai ser dividido, cada cota à parte do dependente pode ser inferior ao salário mínimo, que não vai poder ser inferior ao valor do benefício. Então, se uma pessoa disser, eu ganho auxílio reclusão ou ganho pensão por morte, é inferior ao salário mínimo. Pode ser, porque a pessoa está recebendo uma cota à parte daquele benefício. Então, valor do salário. A renda mensal do benefício é um salário mínimo. A pessoa tem 5 dependentes, vai ser salário mínimo dividido por 5. Aí, cada cota à parte vai ser lá no valor de, vamos chutar, tá? R$150. É menos que o salário mínimo. É, mas aqui nós estamos falando da cota à parte. A cota à parte pode ser inferior. O que não pode ser inferior é o valor do benefício. Entendido? Essa daí já é uma diquinha boa, hein? E aqui também, todos os salários de contribuição considerados para o cálculo. Então, teve contribuição. Esse contribuição forma um salário de contribuição.
todos eles devem ser o quê? Considerados para o cálculo do benefício. Aqui, é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real conforme critérios definidos em lei. Então, anualmente, é reajustado o benefício para recompor o valor do poder de compra, poder da moeda. Tá? E aqui é muito importante, nós já vamos ver já, quando nós formos destacar, então, e diferenciar aí as espécies de beneficiários. Então, olha só, o que vocês precisam saber? Previdência, quais são as leis que a gente vai utilizar? Você vai precisar da Constituição Federal. Também, nós vamos precisar da Lei de Benefícios, que é a Lei 8.213 de 91. Nós temos o decreto regulamentador, que vai regulamentar, então, essa lei de benefícios, que é o decreto 3.048 de 99, que é o regulamento da Previdência Social. Então, quando você ver aí escrito RPS, significa o quê? O decreto, que é o regulamento da Previdência Social. Nós temos também a lei de custeio, que é a lei que estabelece como será feita essas contribuições, quais são as alíquotas, e vai regulamentar, então, os deveres e direitos com relação à contribuição. Temos também a IN 77, que, embora não esteja escrito ali, anotem aí, a Instrução Normativa, número 77, ela é de janeiro de 2015, e para o INSS, ela vale mais que qualquer outra coisa. Tá? Então, se você for fazer a esfera administrativa, é essencial que você leia a IN 77. Então, esses são os nossos instrumentos de estudo. E o primeiro ponto que a gente vai observar com relação à previdência é como funciona o sistema previdenciário. Então, nós temos vários regimes previdenciários. Então, quem quer atuar nessa esfera não precisa atuar somente no regime geral de previdência social. Existem outros regimes que nós vamos ver também ao longo do curso de pós-graduação. Nós vamos ver os regimes próprios, nós vamos ver o regime geral. Então, o que vocês precisam observar? Regimes previdenciários. Nós temos o regime principal. E esse regime principal é subdividido, então, setor público e setor privado. O setor público são os regimes próprios. E o setor privado está abarcado por quem? Pelo regime geral de previdência social, pelo INSS. Ok? Olha só. Põe na tela para mim, diretor pessoal, vê no visual aí, fica mais fácil de entender. Então, principal, temos setor público, que vai abranger aqui os sistemas dos servidores civis, né, da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Esse é o regime próprio, eles têm um estatuto próprio e têm regras próprias dos benefícios. Algumas regras são aplicadas do regime geral também para eles, mas eles têm particularidades e regramentos diferentes. Nem todos os benefícios que tem aqui no regime geral vão ter lá no regime próprio. Então, são outros critérios e requisitos necessários à concessão dos benefícios do regime próprio. Ok? Temos o setor privado, então, as empresas, né, os trabalhadores, os contribuintes individuais, os trabalhadores avulsos, os segurados especiais, eles estão abrangidos pelo setor privado, que é o regime geral de previdência social e INSS, que faz a gestão. Nós temos também a previdência complementar, e aí essa previdência complementar nós temos a oficial, que é aquela que está ligada aos órgãos públicos, União, estados, município e Distrito Federal. Geralmente, aqui são os servidores que possuem um benefício da previdência própria, né, regime próprio, e também tem o quê? Uma complementar. Ok? Temos também do setor privado, e aí no setor privado nós temos duas particularidades. O regime aberto, ou seja, todo e qualquer cidadão pode aderir a um plano de previdência complementar. Por exemplo, os dos bancos.
Então, eu fui até o banco, fiz uma previdência complementar. Ela aqui também compreende no regime previdenciário. E temos os regimes fechados, que são aqueles próprios destinados a um certo público. Então, por exemplo, nós temos a OAB-Prev. Quem pode aderir a uma previdência complementar? Somente os advogados inscritos na OAB. Então, se um terceiro, meu marido, ele é engenheiro, por exemplo, ele vai poder participar desse plano de previdência? Não, porque ele é fechado a um certo grupo, que são os advogados. Então, nós temos várias espécies de previdências complementares fechadas e as dos bancos privados são as abertas, que qualquer pessoa pode aderir. Agora, entendendo essa situação e já entrando no regime geral de previdência social, nós vimos que nós temos segurados obrigatórios e segurados facultativos. Então, nós vamos entender quem são eles e as suas particularidades. Olha só, obrigatórios, nós temos o empregado doméstico, temos o contribuinte individual, o avulso e o segurado especial. Cada um deles tem uma particularidade. O empregado, então, é aquele que trabalha, né, destinado, então, sob alguns requisitos legais, ou seja, onerosidade, pessoalidade, subordinação. Então, tem alguns requisitos, habitualidade. Então, todas aquelas pessoas que trabalham e tenham esse vínculo, elas são consideradas empregadas. Então, a partir do momento que eu contratei um empregado, ele é participante do quê? Do seguro social. Por quê? Trabalhou, está sendo remunerado para isso, filiação automática, obrigatória. Temos o empregado doméstico, também funciona dessa mesma forma, também possui aqueles requisitos que nós falamos, mas ele trabalha o quê? Para uma família. Então, onerosidade, pessoalidade, né, subordinação, e aqui que esteja trabalhando, então, para uma família no âmbito, então, sem fins lucrativos. Temos o contribuinte individual, que é o autônomo, que trabalha por conta própria, e aí a gente tem incluído também quem? Os empresários, todos os profissionais liberais, dentista, médico, e todos aqueles que não possuem vínculo e trabalhem por conta própria. Temos o trabalhador avulso, que também, pela Constituição Federal, ele possui uma proteção social e ele é equiparado aqui ao empregado. E o segurado especial, que também tem uma particularidade, que é aquele trabalhador que exerce atividade rural, no âmbito rural e com regime de economia familiar. Então, ele exerce a atividade dele para a própria subsistência. Esse é o segurado especial, que também tem várias particularidades, como, por exemplo, mesmo sem contribuir para a Previdência Social, ele tem direito aos benefícios, lá do artigo 39 da Lei de Benefícios, sem sequer recolher para a Previdência. Então, esse tem uma grande particularidade aqui, segurado especial. Depois nós vamos ver ele com mais calma, mas é mais para vocês irem sentindo quem são os segurados obrigatórios. No caso desse segurado, já que ele não precisa provar contribuição, segurado especial, ele vai ter que provar o quê? Que exerceu a atividade remunerada no âmbito, né, de regime de economia familiar e para a sua sobrevivência. Nós temos aqui os facultativos. Então, facultativo é todo aquele que não está englobado aqui nos obrigatórios. Contudo, ele quer fazer parte do regime geral. Para fazer parte e lá na frente possuir algum benefício, ele precisa contribuir. Enquanto aqui decorre automaticamente, aqui não. Somente se recolher o carnezinho, a guia, né? A guia GPS. Então, aqui, quem é abrangido pelo segurado facultativo? Dona de casa, o estudante, o estagiário ou bolsista. Então, estagiário ou bolsista, né, mesmo que ele ganhe a bolsa lá do estágio, não
não é contado como remuneração. Então, também não tem contribuição social. Então, esse período que ele trabalhou como estagiário ou bolsista, ele vai ter que recolher para poder ter direito. Se ele não recolheu, não tem direito a benefício. O brasileiro residente no exterior também pode fazer jus, desde que ele contribua, e o membro do conselho tutelar também. Então, esses são alguns contribuintes aí facultativos. E o que é importante a gente falar também? Até deixei o parágrafo 5º aqui separado, porque nós não falamos que o regime geral ele tem uma particularidade? Todo aquele que esteja protegido pelo regime de previdência própria. Então, por exemplo, um servidor público estadual, uma professora. Uma professora que trabalhe, então, a nível estadual, ela tem um estatuto próprio. Ela vai se aposentar pelo regime próprio. Agora, ela pode, sem estar exercendo nenhuma atividade, contribuir como facultativa? Não pode. Todo aquele que esteja afiliado ao regime próprio não pode contribuir de forma facultativa para o regime geral. O que a gente pode observar? Alguns servidores, para complementar e ter um benefício do regime geral, o que eles fazem? Pagam de forma facultativa. Essa contribuição não é computada. E a vedação está expressa no parágrafo 5º do artigo 201. Então, vejam bem, é a Constituição que está falando. Ó. É vedada, ou seja, é proibida a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo da pessoa participante de regime próprio de previdência. Então, vejam que ele falou que é proibida a filiação na qualidade de facultativo. Então, a professora só é professora no Estado. Ela só dá aula no Estado. Ou seja, ela está vinculada ao regime próprio. Ela não pode recolher para o regime geral. Agora, e se ela for obrigatória? Por exemplo, trabalha no Estado, dá aula de manhã no Estado, à tarde ela dá aula numa escola particular. Se ela dá uma aula na escola particular, ela é empregada da escolinha, não é? Se ela é empregada, ela é segurada obrigatória. Nesse caso, ela vai ter que ter contribuição aqui também no regime geral? Sim, porque ela é obrigatória. Como facultativa, não pode, mas pode se filiar ao sistema como obrigatória. Entenderam? Então, esse é o ponto. Certo? Então, segurado facultativo, para o regime geral, para quem esteja vinculado ao regime próprio, não pode se vincular como facultativo no regime geral. Ok? Então, segurados obrigatórios são todos aqueles trabalhadores urbanos e rurais. Rurais a gente também tem empregado, contribuinte individual, nós temos trabalhador avulso, todas as espécies de segurados que nós vimos também pode ter no meio rural, que exercem atividade remunerada, de forma eventual ou efetiva. O que significa isso? Se, eventualmente, eu presto um serviço para o Legale, ok? Eu venho dar uma aula, que é só hoje. Eu sou o quê? Segurada, contribuinte individual. Sou segurada obrigatória, exercício atividade. Mas, de forma eventual, fui lá e fiz um biquinho no Legale, ok? Dei uma aulinha. Contribuinte individual, sou segurada obrigatória. Por exemplo, toda atividade que é informal, por exemplo, o vendedor de bala, o sorveteiro, o pipoqueiro, todos esses, mesmo que de forma informal ou eventual, eles também são segurados obrigatórios e também têm o dever de contribuir e recolher a contribuição social. Então, olha lá, com ou sem vínculo empregatício. Então, tendo ou não vínculo empregatício, tive atividade remunerada? Sou segurado obrigatório. Tá? Então, tem muita gente que está na informalidade, inclusive, né, autônomos, como advogados, dentistas, contadores, pipoqueiro, taxista, que estão na informalidade. Então, sendo segurados obrigatórios, eles estão inadimplentes. Então, o que é empregado? Empregado é aquele que é remunerado por empresa, seja ela urbana ou rural,
em decorrência do serviço que lhes são prestados, em caráter não eventual. O empregado não tem caráter eventual, né? Sob subordinação e mediante remuneração. Então, quais são os requisitos? Ser pessoa física, pessoalidade, exercício da atividade pela própria pessoa, urbano ou rural, não eventualidade, subordinação jurídica e onerosidade. Então, esses são os requisitos dos empregados. Domésticos, é bem parecido, né? Tem que ser pessoa física, pessoalidade, pode ser urbana ou rural também, não eventualidade, subordinação jurídica, onerosidade, e ela tem que prestar o quê? Serviços para família ou pessoa. E no âmbito familiar, de finalidade não lucrativa. Então, Maria trabalha para uma casa de família, passando, lavando e cozinhando. Ok, empregada doméstica. Agora, a dona, né, da casa pediu para ela fazer o quê? Para ela fazer lá a comida, porque ela vai começar a vender as quentinhas. Quando ela começa a vender as quentinhas, a Maria está prestando serviço no âmbito familiar? Até tá, continua no domicílio. Mas ela está com finalidade não lucrativa? Não, porque nesse caso teria o quê? Lucro, não é? Ela ia vender a quentinha. Então, já descaracterizaria o quê? A empregada doméstica, passaria a ser empregada. Isso só para vocês entenderem. Se eu tirei lá um requisito, já tem transformação do vínculo de trabalho. E aí nós vamos ver que o tratamento é diferenciado. Trabalhadores avulsos são aqueles que prestam serviços, né, a empresas sem vínculo empregatício, e essa contratação é feita por meio de um sindicato ou, então, de órgãos gestores de mão de obra, que é a OGMO, nós chamamos, né? Órgãos gestores de mão de obra. E aí vale destacar o quê? Que, embora eles não sejam empregados, eles têm uma proteção constitucional. Está previsto lá no artigo 7º, no inciso 34, que garantiu o quê? Igualdade de direitos trabalhistas. Então, ele tem algumas particularidades bem parecidas com o empregado, muito embora não seja. Ok? A proteção vem da Constituição, que garantiu essa igualdade. E aí nós temos os contribuintes individuais, que são aqueles trabalhadores que prestam serviço por conta própria, e a sua atividade, então, pode ser prestada a uma empresa e sem relação de emprego. Então, por exemplo, uma pessoa que exerce, é pintor, veio no Legale pintar, veio pintar todas as salas. Ele fez uma prestação de serviço a uma pessoa jurídica, ao Legale. Então, ele prestou o serviço, não tem vínculo de emprego, sem relação de emprego, ok? Um exemplo, né? Microempreendedor individual, que é o MEI, que é o empresário individual, que exerce, então, atividade profissional, né, com atividade econômica, fins lucrativos, e que tem oferido receita bruta no ano calendário anterior de até 60 mil. Então, tem algumas particularidades também. Né? É um microempreendedor, ele tem que preencher os requisitos, então, para se enquadrar. Nós temos o segurado especial, que é aquele trabalhador que exerce atividade rural. Então, primeiro ponto, o segurado especial tem que exercer atividade rural. Como produtor, parceiro, meeiro, arrendatário rural, pescador artesanal, em regime de economia familiar. Então, ele tem que trabalhar com a sua família. E o trabalho é realizado por todos esses membros da família, cônjuge ou companheiro, filhos maiores de 16 anos de idade. Inclusive, as provas que servem aqui para o segurado especial também vão servir para os demais, cônjuge ou companheiro, e os filhos, então, maiores de 16 anos também se aproveitam das provas. E esse trabalho tem que ser exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem utilização de empregados, sendo que a atividade é indispensável à sua subsistência. A gente vai ver que é possível, por um pequeno período de tempo, segurado especial, utilizar o quê? Empregados, mas bem pouquinho, é 120 dias no ano civil. Tá?
O segurado facultativo é aquele que não exerce atividade que determine filiação, mas ele contribui de forma voluntária. Então, ele tem vontade de contribuir para lá na frente ter uma contraprestação. Quem é que pode se enquadrar? Pessoas com mais de 16 anos de idade podem. Então, por exemplo, um estudante. Sou estudante e quero contribuir, já tenho 16 anos, posso contribuir. Também temos aqui a dona de casa, também pode contribuir como facultativa, o estudante, aquela pessoa que fique desempregada, então eu estava empregada, deixei de exercer atividade remunerada, posso continuar recolhendo como facultativo, mas eu só tenho que tomar o cuidado de que o código esteja correto, né, para não ter nenhum problema. O segurado obrigatório ele vai ter que provar a atividade remunerada. O facultativo basta contribuir. Temos também o síndico. Então, por exemplo, o síndico que não recebe prolabore, ele não tem nenhuma isenção da taxa condominial. Para ele também, ele pode recolher como facultativo. Aqui, a pessoa sem renda própria, também, né, que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico, que é a dona de casa, também vai poder. E aqui tem as famílias de baixa renda. Quem é baixa renda, a dona de casa, pode também se inscrever, desde que ela participe, então, do CAD único, esteja inscrita no CAD único, e tenha o quê? Renda familiar de até 2 salários mínimos. Também pode contribuir na alíquota reduzida, que é de 5% do salário mínimo. Então, é um programa social do governo e só vai contar a contribuição efetivamente recolhida nesses moldes se a inscrição no CAD único já houver feito. Não adianta contribuir e depois requerer o benefício. Primeiro tem que ter a inscrição. Tudo aquilo que foi contribuído antes da inscrição no CAD único não é computado. Nós temos aqui, então, para vocês saberem. Nós vimos os tipos de segurados. Agora, nós temos que ver quem pode fazer jus a uma prestação previdenciária. Então, não é todo mundo que vai poder fazer jus. Nós temos os beneficiários. Nós temos, então, os segurados e temos os dependentes destes segurados. Tá? Então, beneficiário é toda aquela pessoa física, só vai poder receber benefício da Previdência pessoa física. Pessoa jurídica faz direito a algum benefício? Não. Ela é até contribuinte à empresa, a pessoa jurídica. Mas receber um benefício da Previdência, ela não faz jus. Então, deixando bem claro aqui para vocês, toda pessoa física que faça o quê? Que tenha contribuído e possa usufruir de benefícios ou serviços da Previdência Social. Então, podem ser beneficiários os segurados obrigatórios, os segurados facultativos ou seus dependentes. Então, os dependentes também eles vão estar vinculados por meio de um segurado que contribuiu. Então, sempre eu vou analisar se o dependente tinha um segurado por trás que era filiado à Previdência. Então, esses são os beneficiários aqui. Beneficiário segurado. Então, quando o próprio contribuinte, o próprio trabalhador, vai ter direito a algum benefício. E quais são esses benefícios que ele pode fazer jus? Então, o segurado obrigatório e facultativo, ele pode fazer jus ao benefício de aposentadoria, uma aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, uma aposentadoria por invalidez, uma aposentadoria especial, ele pode ter direito, né? Pode ter direito também a auxílio-doença, auxílio-acidente, salário maternidade, seguro-desemprego, que é benefício também previdenciário. Agora, os dependentes podem ter direitos, mas não a todos os benefícios. Eles têm direito a 2 benefícios, que é o auxílio-reclusão e a pensão por morte. Tanto os segurados obrigatórios como facultativos, quanto os dependentes, também podem fazer jus ao serviço social. Então, podem fazer jus à reabilitação profissional, habilitação profissional. Ok? Então,
esses são os direitos aqui que eles poderiam ter direito. Agora, o que a gente tem que observar? Para receber qualquer um desses benefícios, os segurados devem preencher os requisitos legais. Então, ter carência, né, ter o tempo de contribuição, ter a idade. Então, tem que preencher os requisitos legais. Na pensão por morte, auxílio reclusão, por exemplo, o cônjuge ou o companheiro tem que ter o quê? 2 anos de união estável ou casamento. Então, na lei, a gente tem que observar se tinha um segurado vinculado e se o dependente corresponde ali aos requisitos que a lei exige. Beneficiários dos dependentes, então, aqui eu deixei para vocês, né? Auxílio reclusão e pensão por morte. Tem que ter o quê? Qualidade de dependente, e nós temos que observar também os critérios familiar e econômico. Então, critério familiar está englobado lá nos dependentes de primeira classe, segunda classe, terceira classe, que nós vamos ver. Critério econômico, tem que provar a dependência econômica para fazer jus ao benefício. E aqui um pouquinho só para vocês entenderem o que são dependentes, né? Quem são esses dependentes? Então, nós temos 3 classes de dependentes. A primeira classe é a classe preferencial, e nós temos a segunda e a terceira classe. Então, o que nós temos que observar aqui? Existindo dependente de primeira classe, ele elimina para sempre a segunda e a terceira classe. Se eu não tiver dependente de primeira classe, somente nessa hipótese eu vou olhar para a segunda classe. Agora, se eu não tiver de primeira e segunda, aí que eu olho para a terceira classe. Então, a existência de um dependente de uma das classes, da classe principal, elimina para sempre os demais, ok? Também temos, então, na primeira classe, o cônjuge, o companheiro, os filhos menores não emancipados, então, até 21 anos, e temos também os maiores de qualquer idade, que sejam inválidos ou tenham alguma deficiência intelectual ou mental, que torna, então, absolutamente incapaz, né? Assim declarado judicialmente. Então, esses são os dependentes de primeira classe. A gente pode também abranger aqui os enteados também, tá? Segunda classe, nós temos os pais. Terceira classe, nós temos o irmão não emancipado, menor de 21 anos, ou então irmão inválido de qualquer idade, assim declarado judicialmente. Então, se eu tiver dependentes aqui de primeira classe, eles eliminam para sempre segunda e terceira classe, como nós falamos. Dependentes de mesma classe concorrem em igualdade de condições. Então, tenho aqui uma pensão por morte que foi gerada para o cônjuge e para o filho. Vamos supor que seja no valor de um salário mínimo, o benefício. Vai ser garantido, então, a cota correspondente de forma igual para cada um dos 2 dependentes. Então, 50% para um, 50% para o outro dependente. Ok? Então, esses são os dependentes. Depois a gente vai ver eles com mais calma e na pós, é claro, tem um aprofundamento, né, relativo aos benefícios, às características de cada um desses dependentes, particularidades também, que há muitas particularidades. A previdência, então, é um seguro, gente, né? Tanto que se a gente for analisar a palavra aí, Instituto Nacional do Seguro Social, o que nós temos? É um seguro social que visa a proteção social daquele trabalhador ou daquele contribuinte. Então, ela é uma espécie de seguro com o objetivo ali de ter uma contribuição e uma contraprestação. Então, houve a contribuição, tem a proteção social ao cidadão, de forma a garantir o quê? Um benefício que proteja, então, no momento dos infortúnios. A previdência é um seguro para assegurar os contribuintes e para os dependentes também. Oferecendo o quê? Um plano de benefícios. Nós vimos que existem vários benefícios, como também a família, né? Porque o dependente é a família. Então, na falta do segurado, ele morreu, ele foi preso, eu tenho a proteção da família.
Também contra a perda salarial, então o segurado que fica incapaz para o trabalho, ele não vai poder garantir a sua subsistência. Nesse momento, entra o seguro social, que vai garantir a proteção do benefício, que vai substituir aquela remuneração. Então, se eu fiquei inválido e não posso trabalhar, eu não tenho meios de garantir a minha subsistência, a subsistência da minha família. Contudo, estando segurado, eu vou ter o direito a um benefício por incapacidade, que vai substituir aquela remuneração que, se eu estivesse bom, eu teria como garantir. Também, em decorrência da exposição do segurado a situações de risco social. Então, todas essas proteções nós vamos estudar. Né? Aqui eu trouxe algumas para vocês. Morte, invalidez, né? Que é incapacidade total para o trabalho de forma permanente. Velhice, que chegou à idade avançada, eu preenchendo os demais requisitos, eu posso fazer jus a um benefício. A perda temporária, então, né, que seria o auxílio-doença, da capacidade para o trabalho. Auxílio-acidente, que seria a proteção ali porque houve uma redução da capacidade laborativa. Sendo assim, vai me exigir maior esforço. Então, vem a proteção na forma de indenização pelo auxílio-acidente. Temos a proteção à maternidade. Então, tive que me ausentar do meu trabalho em razão do parto. Vou receber o salário maternidade pelo período de 120 dias. E aqui o que é bacana falar também, com a nova Lei 13.301, de 2016, foi aumentada essa questão do salário maternidade para 180 dias. Para quem? Para as mães que tenham filhos com a microcefalia. Então, a proteção social foi aumentada. Por quê? Demanda o quê? Maiores cuidados com a criança. Então, vejam que a proteção social ela vai ser garantida. Reclusão. O segurado, né, por algum motivo, foi preso. Não vai ter como manter a subsistência dos seus dependentes. Então, nesse momento, nasce o quê? O direito do auxílio-reclusão, que é um direito estabelecido para os dependentes do segurado e não para o segurado preso. Tanto é que, assim que ele for solto e puder garantir a subsistência da sua família, o benefício é cessado. Então, esse benefício para o dependente. Pensão por morte, auxílio-reclusão, 2 benefícios que são garantidos aos dependentes. Bom, vimos então aqui na aula de nivelamento um pouquinho das particularidades do que é segurado facultativo e segurado obrigatório. Claro que foi uma pinceladinha, a gente vai ver isso aí com mais profundidade na pós, mas já é um meio de você saber, né, diferenciar essas espécies de segurados e também de dependentes. Eu espero você na próxima aula, então, de nivelamento, ok? Tchau, tchau e até a próxima.